Salve família, voltando agora, a gente terminou o nosso voluntariado lá na aldeia Terra Preta. 35 dias no meio da Mata Atlântica. 5 semanas, né? A gente fechou... 5 semanas. 5 semanas. 5 semanas sem internet, que foi muito bom. Então, por exemplo, eu trabalho com internet, 5 semanas sem internet e 5 semanas de férias. Sim, pra mim também foi muito bom. Pelo menos nessa parte aí, foi bem de férias. E a alimentação, amor? A alimentação... Eu emagreci, né? Eu não sei se vocês vão perceber, mas... Emagrecemos, no caso, não sei se... Eu senti que eu dei uma emagrecida aqui, tá todo mundo falando, né? Mas vocês viram isso nos últimos vídeos aí, então se você quiser se aprofundar um pouco mais, entender como é que foi essa experiência nossa, vou deixar um card aqui em cima, beleza? Pra assimilar a civilização, a gente veio aqui pra Ilhéus, alugou um Airbnb aqui. Bom, vai ficar só eu e Lana, depois de estar dividindo a atenção com 30 pessoas, a gente tá aqui curtindo uma lua de melzinha aqui, a gente nem saiu pra dar rolê, a gente nem vai conhecer nem Ilhéus. pisou no mar. É só pra gente se curtir mesmo, voltar a fazer as coisas que a gente fazia antigamente e que tava com saudade, né? Sim. Então, já que estamos fazendo isso, por que não gravar um vídeo da pergunta que vocês tanto fazem? Como vocês dois se conheceram? Direto a gente recebe essas mensagens aí, então a gente vai contar essa história pra vocês hoje. E eu acho que vocês têm uma expectativa de que seja uma história um pouco romântica, um pouco, não sei, talvez com glitter, tem alguma coisa de, viajando, será que eles estavam no ônibus, eles trocaram as mochilas, não sei, eu tenho essa impressão. Caiu a passagem de ônibus na rodoviária. Caiu a passagem de ônibus na rodoviária e vocês se olharam. Não. Foi no Tinder? Foi no Tinder. Não foi no Tinder, mas foi parecido. Foi no Instagram. Foi no Instagram. Meados aí de 2018, eu tava em São Pedro. Janeiro de 2018, né? Janeiro de 2018? Foi, janeiro de 2018. Tinha acabado de passar o 2 ano anos novo. da nossa primeira mensagem. Que bosta. Tinha acabado de passar o ano novo. E aí eu recebi um direct lá da Lana. E a mensagem era simplesmente: Até quando? até quando? E aí a gente vai ver o porquê que eu falei até quando pra ele. Ele estava em São Pedro do Atacama, eu também. Eu tinha acabado de sair de São Pedro e entrei na Bolívia. E um amigo meu ia pra São Pedro do Atacama e ele tava falando de um cupom de desconto com alguma agência de turismo. E eu perguntei até quando valia aquele cupom. Foi isso. Mas e aí eu vi, tipo, que ela tava viajando também, dei aquela checada ali nas fotos antigas, né? América Latina. Aí nossa, olha, as fotos da Bolívia, nossa, Uruguai. Olha, ela estava na Argentina. Olha, ela passou pelo Uruguai. Ela pega carona. E nem tinha tanta foto assim, que você não é de postar. Não, muito. da minha viagem, eu acho que eu tirei umas 3.000 fotos e eu postei 5 enquanto eu viajava. Mas acho que o que aproximou a gente mesmo foi porque quando a gente como eu comecei a perguntar pra ela, ela falou que estava fazendo a mesma viagem que eu. Então, eu fiz a viagem. Eu tinha o plano de fazer a América Latina toda sem avião e a Lana também. Mas é que na verdade eu nunca coloquei sem avião. Pra mim não era um objetivo, mas acabou sendo natural pra mim não pegar avião, porque eu gosto de viajar de ônibus. Então eu nunca coloquei, não vou pegar avião. Mas foi acontecendo. Eu tinha essa regra, então pra mim eu já estava mais cronometrado desde o começo. E a diferença também foi um pouco a rota, né? Eu fiz a Patagônia, então eu fiz Goiânia, Ushuaia, México. E a Lana começou no Uruguai, né? Eu comecei no Uruguai e o Richard saiu em agosto de 2017. Junho de 2017. Junho de 2017. E eu saí em novembro de 2017. E eu não segui o Richard naquela época. Eu comecei a te seguir quando eu tava em Santiago do Chile, no Natal. E você também tava em Santiago do Chile no Natal, também passei o Natal lá. E eu passei o ano novo também em São Pedro do Atacama. A gente tava nos mesmos lugares, mas a gente não se encontrou. Mas a gente também tava com outros rolês. Inclusive a gente tava com outros relacionamentos. A gente tava com nossos ex-namorados. Eu tava com a Natália, argentina. E eu tava com o Eugênio, espanhol. Então, tipo, a gente tava conversando naquele primeiro contato ali, mas de amigo mesmo. Era só amizade, era só conversa mesmo. Pô, América Latina, legal. E aí eu falei que eu saí em novembro, fiz Uruguai. E eu ia pra Patagônia, só que eu sabia das minhas limitações, eu não estava com equipamento pra inverno. E eu sou uma pessoa que odeia frio. Nossa, ela corre de frio. Eu não sou muito fã de frio.
Então eu pensei, se eu for pra Patagônia, que eu quero ir, eu quero estar mais preparada do que eu tô hoje. Então eu falei, eu volto outro dia, ó, um pulo. Eu volto em outra viagem pra Patagônia, mas a hora não é agora. Então eu passei pelo meio e o norte da Argentina. Então a diferença é que ele fez Goiânia, Ushuaia, foi pro sul, e eu fiz Uruguai e fui pro norte. Que é um lugar lindo também, viu? Vale a pena. Então a Lana viajou mesmo, tipo, um trajeto muito parecido com o meu, durante 1 ano. E eu viajei durante 2 anos. Mas o que me encantou no primeiro contato é que a Lana tava fazendo a viagem bem mais roots que eu. Tava pegando mais carona e também não tava com a vibe de produzir conteúdo. Não. Então eu achei isso muito lindo, assim, porque, querendo ou não, o projeto me consumia. E eu sempre falava, cara, como deve ser fazer essa viagem do jeito que eu tô fazendo, mas sem gravar. Porque, querendo ou não, o fato de eu gravar me fez buscar mais coisas. Então, a fluidez ela acontecia, mas ao mesmo tempo eu tinha uma cobrança de gravar certos destinos, de gravar. Enquanto você foi fluindo mais mesmo. Você encontrava uma galera, eu não tinha internet. Eu só tinha internet quando eu tinha Wi-Fi. E eu cheguei a ficar em hostel que não tinha Wi-Fi. Então, às vezes, eu ficava realmente desconectada. E eu só tirava foto, mandava, às vezes, ia numa rodoviária, pegava Wi-Fi pra mandar mensagem pra família, mas eu estava realmente desconectada. E eu só postava alguns stories, tipo, aparecia cada semana, contava alguma história doida que tinha acontecido e vazava. Não postava nada, então assim, eu ainda tenho 3.000 fotos e no máximo eu devo ter postado umas 10. 3.000 fotos eu tirei só no Uruguai. E aí que tá, que eu fui com o celular também. Eu tinha uma câmera, que no caso é a câmera que a gente tá gravando aqui agora. Mas eu não levei, porque eu não queria me prender também a isso. Sim, era um outro vibe. E eu não tava querendo produzir conteúdo. Você sabe disso. Tanto que meu projeto pessoal agora não é sobre minhas viagens. Não, ainda bem, porque se a gente pensasse, se a gente fosse 2 fazendo a mesma coisa, a gente ia se matar. Que bom, assim. Então, toda vez que eu via a Lana fazendo isso, eu ficava pensando, pô, cara, que massa a viagem dela. E isso fez eu brilhar muito os olhos, assim, em relação à Lana. E a gente se aproximou. Eu posso dar agora a minha parte? Ué. Porque os olhos também brilhavam em relação a você, porque eu pensava, pô, eu tô aqui voluntariando, pegando carona, fazendo couchsurfing, só que isso não é muito a longo prazo. Eu preciso de algo a longo prazo porque eu quero continuar na estrada e eu não sei como fazer isso. Então eu via que você já estava fazendo isso. E era a minha primeira viagem sozinha, só que ao mesmo tempo eu também olho e falo, não sei se é isso que eu quero. Porque você sabe que eu não tenho muita vibe de produzir conteúdo que nem você. É um pouco confuso, gente. Não sei. É um ponto interessante, por exemplo. Eu falei, vou fazer essa viagem e eu sei que depois dessa viagem eu vou voltar com uma websérie e um documentário. A websérie já está pronta, já está publicada e eu consegui me manter através dessa websérie. Então a maioria das pessoas que vem pro canal, vem ainda pela websérie. E é um projeto a longo prazo. Por isso que eu admirava isso, porque é algo que eu não tenho, eu não tinha. Então eu viajava no dia a dia, eu viajava naquela semana. No freela, né? No freela, no pouco planejamento, poucas coisas. Então não tinha muito essa viagem a longo prazo. Era a minha primeira viagem sozinha. Eu também não sabia muito bem o que eu estava fazendo. E ver alguém que já estava fazendo isso e que estava respondendo as minhas mensagens era muito da hora. E foi muito legal também que depois que a Lana começou a subir, como ela tinha um prazo diferente do meu, ela acelerou na minha frente. E depois que ela acelerou na minha frente, ela era a minha principal fonte de informações sobre o próximo destino. Então alguns destinos a gente precisava saber mais informações. E que tinham poucas na internet. Então principalmente a situação da Nicarágua, que naquela época, meados de 2018, não sei se vocês vão lembrar aí, estava com uma situação muito delicada por conta das manifestações, o pessoal tentando derrubar o Ortega, e a Lana estava lá no auge disso, né? Eu entrei no país, quase não me deixaram entrar, inclusive, né? Por causa disso, e eu cheguei no auge dos protestos. Era 1 mês depois que estourou o primeiro protesto, e estava muito forte ainda, inclusive uma brasileira faleceu, morreu, ela foi assassinada, ela não faleceu. Estudante de medicina, né? Ficou famoso aqui. Ficou muito famoso no Brasil, minha família ficou super preocupada porque uma brasileira morreu na Nicarágua. Quem tá na Nicarágua nos protestos, porque eu ia nos protestos. A Lana, primeira vez viajando sozinha, primeira vez com o mochilão, no meio da Nicarágua, mano, isso tem tudo pra dar merda. Tem tudo pra dar merda, mas é que eu sou jornalista e eu amo ciência política, eu tava fazendo ciência política antes de viajar, então eu fui em todos os protestos que eu pude. Eu fui em Buenos Aires, eu fui em Santiago, eu fui na Bolívia, eu fui no Peru,
Eu acho que eu não fui no Equador, mas não fui na Colômbia, mas nem no Panamá. Mas assim, muitos países que eu fui, tinha um protestinho acontecendo, eu já ia lá e falava, o que tá pegando? Então o Richard viu que eu tava lá, ele perguntou, como é que tá a fronteira? O que os policiais estão perguntando? Como é que tá isso? Como é que tá aquilo? E aí eu ia passando as informações pra ele. Mas o nosso rolê também foi muito diferente. Sim, eu acho que quando eu comecei todo esse projeto, eu tinha uma pegada muito de trilha. Muito de trilha. E a Lana tinha uma pegada mais cultural, pelo que eu tava entendendo, né? Ai, gente, o que eu fui em museu, vocês não estão entendendo. Museu, pessoas, histórias. Sentar no barzinho, ficar conversando com os velhinhos da rua, velhinhos da praça, ler jornal. Ir nas vilas que são dos moradores mesmo e não o lugar mais turístico. Eu não ficava em hostel de balada ou hostel que é mais gringo. Eu ficava em hostel que as pessoas falavam espanhol. Que o dono era, sei lá, guatemalteco, porque eu estou na Guatemala, então o dinheiro vai ficar na Guatemala. E eu pensava, mas sei lá, eu tinha que fazer parceria. E muitos desses hostels pequenos não entendem esse conceito, não entendem os benefícios disso. Não tem esse conceito de marketing também. Não tem nenhum conceito de chuveiro. Eu fui em uns que não tinham nem chuveiro, gente. Era balde pra tomar banho. Eu tava fazendo um rolê bem barato pra mochileiro, mas eu fazia muita parceria com coisas que são mais comerciais. Sim. Então, por exemplo, se eu chego na cidade lá e vou fazer parceria com um hostel, a chance do hostel mais famoso fazer parceria comigo é muito maior do que um hostel desconhecido. Óbvio. Então tinha muito isso, eu acabava ficando num rolezinho assim mais comercial. Mas ao mesmo tempo eu buscava minhas coisas, fazia meus acampamentos assim, só que como tinha um projeto mudava um pouco a vibe, né? A energia. Então acho que isso aí influenciou e a gente foi se aproximando por conta disso. A Lana chegou no México, voltou, depois eu voltei e a gente continuou conversando. E aí quem conhece o Mochileiro Sem Pauta, que é o podcast que eu gravo com Kainan. Que eu gravava com Kainan. E a gente tava gravando o episódio 4, se eu não me engano. Que era 4 ou 5? 4. Episódio 4. 4. Não é 4. Tem linguinha presa, gente. Coisa mais linda. Não é 4. 4. É 4. 4. E aí, tipo, o episódio sobre Couchsurfing. E aí o Kainan, Richard, você conhece alguém aí que tem umas histórias cabulosas de Couchsurfing? Falei, cara, conheço, velho. É a Lana. Pensei nela em primeira instância. Aí, Lana, vai rolar um podcast, bora gravar junto? Bora. E a Lana veio pra gravar o podcast. Eu tava em São Paulo nessa época e você tava em Goiânia, né? Tava em Goiânia. E aí a gente gravava o podcast pela Skype. Então, a gente teve, sei lá, 3 horas e meia de gravação, falando, contando as histórias. E aí acabou o podcast. O que aconteceu? O pessoal desligou a chamada, eu vou lá fazer isso, vou lá fazer aquilo. E eu e o Richard ficamos conversando, porque a gente tinha voltado de viagem e estávamos borbulhando naquelas coisas de amizades e amigos e várias coisas. E a minha casa não é minha casa, mas ao mesmo tempo minha família tá aqui, projetos, medos. E ficamos conversando por quanto tempo? Mais 1h30. Mais 1h30. Então, só os dois. Juntou o podcast, foram 5 horas pendurado no Skype. Gente, pra mim isso é muito difícil, assim. Então, eu gosto muito do cara a cara, mas olho no olho agora. Em conversar assim em rede social, ou telefone, pra mim foi... Então eu assustei, falei, caramba, eu fiquei 1h30 a mais ainda com essa menina no telefone. Tem alguma coisa aí. E aí, depois desse dia, cara, comecei a ficar no pé dessa criança aqui. Sim, só que assim, pra mim, como a gente sempre ficou na amizade, pra mim era amizade. Então... Eu sou ruim de barulho, gente. Não, ele não sabe fazer cantada, ele não joga verde, ele é só amigo mesmo, sabe? Vai sendo amigo, vai se aproximando como amigo, como amigo, como amigo. Até a hora do bote. Quer contar do carnaval? Não, tipo, eu tava em São Paulo, acho que isso aí não... Tava em São Paulo, eu tentei sair com ela várias vezes e ela só... Tava em São Paulo, e ela no não quis sair carnaval... Não, tá, isso é importante. Você tava em São Paulo no carnaval, com seus amigos, e ficava constantemente me chamando pra ir nos bloquinhos. Bêbada. Ué, mas aí o bêbado ele é sincero. O bêbado é sincero. E eu tava estranhando aquilo, só que ao mesmo tempo eu não tava afim aquele ano de pular carnaval, porque eu tinha acabado de terminar o meu relacionamento com aquele meu ex, lá da viagem. Então, eu falei, pô, não tô afim de pular carnaval esse ano, vou ficar de boinha. E ele me mandando mensagem. Eu falei, vai ter
tem tanta coisa estranha aí. Tá normal não, essa amizade tá normal não. Aí eu falei assim, bom, eu preciso melhorar essa estratégia. Não tá muito boa, não. Então Ela depois... é paulista, vou oferecer dinheiro. Vou dar trabalho pra paulista. Aí, tipo, a gente já continuou conversando e tal, só que a gente não tinha um motivo pra se encontrar, né? É, porque às vezes ele tava fazendo um rolê, eu tava fazendo outro. Então As viagens, eu comecei a viajar pelo Brasil, a Lana viajava para os lugares. E aí, a Lana tem um projeto também, que chama Elas Viajam Sozinhas. Ela tem uma comunidade dela, das amigas dela, que ela consegue trocar muito e que muitas vezes trouxe uma conexão também com Vida de Mochila. Assim, porque no Vida de Mochila também tem mulheres que viajaram sozinhas pela primeira vez, então tudo isso são... A gente tinha 2 grupos aqui que poderiam estar juntos. É que assim, eu sou muito ruim de produzir conteúdo sobre mim, eu acho. Então, pelo menos não sei. Eu criei esse projeto... Eu sei. Eu criei esse projeto que é para incentivar mulheres a viajarem sozinhas, mas sem ser baseado na minha história. Mas poder ser baseado em história de centenas de mulheres. Então qualquer mulher que viajou sozinha, que teve alguma experiência com isso, pode mandar um relato falando como é que foi a experiência, o que ela achou, dificuldades ou coisas positivas, reflexões, desafios, o que quer que seja. E aí é isso, tipo, o projeto não é só a minha cara, são vários rostinhos. Uma comunidade, né? É uma comunidade. E aí que o Richard me propôs pra levar uma galera a página que eu criei, do Elas Viajam Sozinhas, pra Arraial do Cabo junto com uma expedição dele. Então eu levaria metade da galera e ele levaria outra metade e a gente ia se conhecer lá. Ia ficar bem melhor porque ia ficar bem mais fácil de vender. São 2 pessoas tentando vender, então vende mais rápido. A gente ia vender mais rápido e a gente ia poder se ver ainda e eu também ia fazer o teste de juntar outra comunidade com Vida de Mochila. Pra ver se dava bom, né? Pra ver se ia dar liga isso aí, se ia dar certo, né? Então eu fiz a proposta, a Lana topou e a gente levou. Eu levei 6 pessoas do Vida de Mochila pra Arraial. Eu levei 6 também. Você levou 6 meninas do Elas. 6 mulheres. A gente se juntou e aí a viagem rolou, tipo assim, deu super certo, a galera se conectou muito. Não, a galera que virou amigo nosso, que a gente fala até hoje, viaja até hoje. Eles viajaram já entre eles, sozinhos também. Já, tipo assim, não estão esperando a gente pra não, agora dá os rolês deles. Que é muito legal também. E aí, tipo, tava um desses rolês, no último dia, na real, né? Penúltimo dia. No último dia, penúltimo dia, porque depois a gente ficou mais um dia lá na praia. Não. Foi porque a gente estendeu a expedição pra mais umas pessoas. Teve uma galera que vazou. No último dia oficial, do que estava programado, a gente tinha um passeio de barco. E o barco só nosso, assim, só a galera e tal. Como a gente estava organizando essa expedição, ia ficar meio chato se a gente começasse a beijar ali na boca e esquecer a galera lá no canto. Vai, se vira aí, galerinha. Só que aí, já tinha... Tava batendo o pôr do sol. Eu olhei pro canto pôr do sol no mar, sabe? Tava bonito. Não era qualquer lugar. O pôr do sol é Arraial do Cabo, gente, dentro no mar. Eu olhando o pôr do sol, eu olhei lá assim, já tinha 2 casais. Então já tinha uma galera se pegando lá, eu falei, não, tem 4 a menos pra cuidar ali. Falou assim, acho que a galera não vai se preocupar não. E aí eu fui chegando, e aí rolou. Então rolou o primeiro beijo lá no pôr do sol. E eu já tinha até comentado com um amigo meu, o Rafa, falei, mano, eu acho que eu tô gostando dessa menina. Se eu beijar, eu vou apaixonar. Eu já sei disso, então já deixo vocês avisados aí. E aí rolou, começou a nossa história ali. No dia seguinte ele já me perguntou, e aí, São Paulo ou Goiânia? Porque eu já sabia que a Lana, ela tava fazendo freela, tinha comunidade, já sabia que ela tinha uma flexibilidade para viajar muito grande. Eu já tava na estrada, então vamos viajar junto. É intenso, Goiânia é intenso. E aí a gente começou a fazer pequenas viagens juntos, né? A gente viajou pra Monte Verde junto. Litoral de São Paulo, litoral norte. Litoral de São Paulo, então todos os projetos assim que eu via, que eu conseguia trazer a Lana, eu falei, Lana, vamos fazer isso junto? Pra gente ficar mais tempo junto. E aí quando eu ia pra São Paulo, eu queria ficar com ela. Ela ficava já próxima dos meus amigos, e aí a gente foi eu ia pra casa amigos dele sem ele. E aí a gente foi se juntando, assim, né? Depois de uns 4 meses, 5 meses aí, a gente viu que tava dando certo. E aí a gente conseguiu decidir que a gente ia namorar e que a gente ia pra estrada junto.
Agora estamos 1 ano juntos. Tipo cu e cueca. E aí, tipo, a gente falou, vamos fazer a primeira viagem juntos oficialmente, produzir conteúdo, abrir a Ruarás, que é a nossa produtora de vídeo. Lembra como a gente era ingênuo? Lembra? Isso em fevereiro do ano passado. E aí o primeiro destino, Chapada Diamantina. Vamos começar bem. Essa é a primeira chapada dos dois, porque os dois nunca tinham ido pra lá. Na Bahia. Então ia ser maravilhoso. E aí a primeira a gente já foi viajando de carona, já foi bem da hora. O projeto dessa viagem a longo prazo ia chamar Raiz Latina, que eu ia estar fazendo essa websérie. A Alana ia estar com outro projeto também, e a gente ia juntar tudo, ia fazer tudo ao mesmo tempo. Só que aí veio a pandemia. E aí... Ficamos presos 7 meses. Na Chapada Diamantina. 7 meses sem sair. E aí, tipo, a gente... Não, pra um casal que já era viajante solo. Então tem que se acostumar com a viagem dividida, compartilhada. Porque até no meu antigo relacionamento era à distância. Então eu tava mais sozinha do que com ele. Raramente eu viajei com ele. Então... E agora a gente tava juntos. E como os dois sempre estavam viajando, a rotina pra nós era difícil. Porque normalmente os casais que têm uma rotina, pra eles quando eles viajam, tem aquele desafio. Mas pra gente é o oposto, a gente já viaja. Então a rotina que é o desafio. E antes de eu começar a namorar a Alana, eu fiquei 6 anos solteiro. 6 anos solteiro, 3 anos sozinho na estrada. Então uma pessoa... Que teve dificuldades pra pensar em... Bem individualista, né? Porque tipo, é muito prático minha vida. Eu não tenho que pensar por 10 pessoas, não tenho que pensar em 2 pessoas, pensa em mim. Onde eu vou amanhã, onde eu vou dormir amanhã, é isso. A gente teve alguns desentendimentos, mas também por causa de expressão, talvez. Mas assim, a gente começou a se dar bem, a gente começou a entender. O bom que a Alana teve muita paciência comigo nesse aspecto, porque eu realmente fiquei muito tempo sozinho, então pra mim, namorar e trabalhar junto era um esforço muito grande. Ainda é um esforço muito grande, eu acho que... mas pra mim também. Então eu acho que... Mas você tinha um pouquinho mais de hábito disso. Você sabia lidar melhor com isso do que com eu. Eu sempre tive o hábito de pensar pra mais pessoas do que pra mim. Não, mas pensar no coletivo é diferente de pensar num casal. Você teve outros relacionamentos, namorou 4 anos antes. Sim. Eu nunca tive um relacionamento grande, assim. Eu tive namoradeira. Um relacionamento de 2 anos, que foi muito tempo atrás, então não dá nem pra comparar. Então a gente teve esse processo de se entender e veio a quarentena. Então a quarentena já foi bom, que já, tipo assim, adiantou certas coisas. Adiantou processos no nosso relacionamento, de intimidade mesmo, de conversa e de atritos. E hoje a gente tá aqui. E aí, fizemos todos esses projetos, agora a gente foi pra Terra Preta, tudo junto. Mas agora a gente vai dividir, agora a gente vai separar um pouco, porque a Alana tem outros projetos. E eu vou ter que voltar pra casa, pra Goiânia, pra ajudar minha família com a mudança. Então minha mãe e minha irmã estão lá em Goiânia. E eu volto de vez em quando pra visitar minha mãe, visitar meus amigos, visitar minha irmã. Então eu decidi voltar nesse período pra ajudar eles com a mudança. Tava um pouco receoso por conta da pandemia. Sim. Mas vou voltar porque eu acho que é o momento que eles precisam de mim lá. E depois vou ter um outro projeto aí, especial. Não vou contar pra vocês ainda. Vai ser... Tô bem ansioso se acontecer. A Alana vai estar tocando outros projetos na Bahia, vai alugar a casa, né? Tem outras coisas em mente. Com 2 amigas, a Lu, do Janelas Abertas, e a Carol.cier. A gente alugou uma casinha, a gente vai ficar juntos. Vamos fazer um retiro criativo e vamos nos ajudar nos projetos pessoais de cada uma. E eu tô bem ansiosa pra lançar várias coisas aí também. E esse período que a gente vai ficar separada deve ser aí 1 mês e meio, até 2 meses mais ou menos. E depois que eu terminar esse outro projeto, eu volto, a gente se encontra de novo. E aí a gente segue na mesma pegada que a gente já tá fazendo agora. Só que a gente espera que a pandemia, vacina, essas coisas tenham chegado. Se não tiver chegado, a gente vai fazer o mesmo esquema de antes. Vamos viajar bem devagar, escolhendo destinos mais isolados, longe de grandes centros. E lugares como esse, que é a Terra Preta, né? Esses lugares isolados, a gente vai continuar junto, produzindo e vivendo. Então, essa é a nossa história. Agora vocês já sabem. Perguntar, eu só vou mandar esse link. Inclusive, acho que foi a Isabela Teixeira que fez um comentário falando pra gente falar da gente
que é o que a gente tá fazendo aqui. Ela foi uma das pessoas que pediu e ela falou: o Richard parece ser mais organizado que a Lana. E eu queria te perguntar, em que planeta você acha que ele é mais organizado que eu? Onde você acha que é esse ser humano organizado? Gente, essa coisa, às vezes a galera, mostra aí o que você carrega na mochila, eu tenho até vergonha, assim, porque eu falo, gente, eu não sou mochileiro, eu sou sobrevivente. Não, Isabela, deixa eu contar uma história aqui. Estávamos lá na Terra Preta. Precisa? Precisa. Tá bom, vai. Você sabe o que eu vou falar, né? Já sei. E lá levei shampoo em pedra, condicionador em pedra e uma barra de sabão de coco pra lavar roupas. E aí, dia de lavar roupa, aquele solzão e tudo mais, ele foi pegar as cuecas dele pra lavar e ele pega o meu shampoo em pedras. Eu confundi, é tudo sabão, gente. Nem Mulherada, não, calma. Nem sabão eu tenho. Você sabe o preço que é um shampoo em pedra e o preço que é um sabão de coco em pedra, né? Tem nem Eu comparação. peguei o que tava ao meu alcance. É isso, entendeu?